E aí, Oi, tudo bem? beleza, e você? Tudo bem, tá dando pra me ouvir bem aí? Perfeito, tranquilo, você também? Me ouve bom aí, bem aí? Sim, tudo certo. Show de bola. Bom, quanto tempo, hein? Sei lá, faz uns 3 anos que eu não te vejo ó, pessoalmente. Ah, faz tempo, hein, Paulo, que a gente não conversa assim, a vida mudou É, bastante aí, que mas é bom, legal. sempre bom reencontrar os amigos, né? Então, né, vamos até começar já usando como gancho esse pretexto aí, né, para quem está entrando aí, quem está nos vendo, né, Ana? A gente Bom, eu lembro muito uma vez em 2016 que você me convidou para fazer um plantio, né? Depois a gente vai entrar nessa história aí. Foi, E aí eu nem verdade. sonhava que eu ia ser secretário do meio ambiente, depois que o seu tio ia trabalhar com a gente, umas coisas, Nossa, história louca da vida. E aí, mas eu queria trocar uma ideia com você, para a gente começar, né? Pô, conversei com você terça, hoje é quinta, a gente decidiu de bate pronto, vamos bater um papo, vamos, qual horário? Ah, no horário do almoço, e aí, né, eu queria até bater essa bola com você, antes da gente entrar efetivamente aí no tema da nossa conversa de hoje, o quanto a gente é dono do nosso tempo e cabe a nós a responsabilidade de usar da melhor forma, não protelar e desenvolver, realizar as coisas aí. Pô, a gente combinou terça-feira, nós dois somos pessoas aí que a gente tem os nossos compromissos, a gente tem nossas ocupações, meu, pega hoje agora meio-dia, hora do almoço, bate um papo, bola para frente e não tem desculpa, né, Ana? Então, o que que você acha disso tudo aí? ah, é a liberdade, né, Paula? Até, inclusive, eu gosto de refletir bastante sobre isso. Lá em 2016 que você falou, naquela época eu era engenheira, trabalhava numa construtora e tinha essa limitação de tempo, né? Eu tinha que cumprir o horário, estar no trabalho lá. E aquilo nunca me motivou, porque eu sempre prezei pela minha liberdade, de eu fazer o que eu queria, de eu produzir nos momentos que eram bons para mim, né? Porque quando você trabalha em algum lugar, você é obrigado a cumprir aquele horário e muitas vezes você poderia estar fazendo coisas muito mais produtivas. Então, hoje, assim, a gente poder chegar nesse ponto, que nem você falou, na terça-feira a gente combinou, vamos fazer uma live? Vamos, na hora do almoço? Tá tranquilo, a gente tem essa liberdade de escolha, eu acho que faz toda a diferença. A minha vida, assim, nesses anos mudou muito nesse sentido, sou muito grata por isso. E com a pandemia também, acho que quem não mudou teve algumas mudanças de certa forma, né? Foi Quem não obrigado quis foi a forçado, de alguma forma, foi né? forçado, exatamente. A gente vai falar sobre isso hoje também, né? As É. adaptações que o pessoal teve que fazer aí. Mas acho que essa liberdade, assim, de tempo, de escolha, de poder estar aqui, poder compartilhar com as pessoas, a gente poder ter esse bate-papo, para mim não tem preço. Uhum. É bem isso, né? Então, para quem está chegando aí, depois a gente vai ver se deixa gravado também o nosso bate-papo. Então, bom, deixa eu fazer uma introduçãozinha aqui. Vai lá. É, nesses últimos anos, né, a Ana falou aí
do desenvolvimento na carreira dela, nas escolhas que ela fez. Comigo não é diferente, então, atualmente, eu tenho 3 ocupações. Eu sou professor desde 2015, tenho escritório de arquitetura sustentável desde 2010 e, a partir de 2017, assumi um cargo na Prefeitura de Limeira como secretário de Meio Ambiente e Agricultura. Então, essas ocupações, elas demandam bastante do nosso tempo. E aí o nosso tempo começa a ser pautado pelas nossas prioridades. Se a gente não presta atenção, as prioridades dos outros começam a se tornar as nossas sem a gente se dar conta. Vou dar um exemplo. Trabalho na prefeitura, estou como secretário do Meio Ambiente aqui em Limeira, e as demandas chegam. Graças a Deus, em pouco tempo, eu entendi que, pela função que a gente ocupa, a gente é muito requisitado. E nem sempre só você pode resolver um determinado assunto. Mas como você é uma pessoa disponível, eu por exemplo, todo mundo tem fácil acesso a mim. As pessoas meio que confiam, acreditam, elas vão recorrer a você. E aí, em um determinado tempo, eu falei, olha, 80% dos assuntos que trazem até mim não precisam de mim, mas ocupam do meu tempo. E quando a gente está numa função de gestão, de coordenação, nosso tempo ele tem que ser usado para planejamento e execução. Execução que eu falo assim, de plano, não da parte braçal, sem demérito a isso, mas a gente não precisa operar, a gente tem que planejar, né? Cada um está na sua função. Eu falei, não, vou ter que parar de atender algumas coisas, porque eu fazia um teste, a pessoa entrava em contato comigo, ao invés de eu responder na hora, eu respondia 4 horas depois. Aí eu falava, puxa, e aí e tal? Tô retornando agora. Ah, já resolvi. Aí eu falei, quando eu descobri isso, eu falei, assim. Então, né, dá para fazer as coisas sem necessariamente você controlar. Então, por que eu estou contando esses exemplos, né? A gente sempre, todo mundo, eu, você, quem está nos acompanhando, todo mundo, com certeza, a gente sempre fala, e até com um certo prazer, por incrível que possa parecer, fala assim, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Tempo todo mundo tem, quem não tem prioridade. A gente tem que estabelecer as prioridades, né? Eu e você combinamos aí terça-feira, a nossa prioridade hoje é essa conversa. Agora 12:07 e a gente tá trocando ideia, beleza. Eu vou almoçar mais rápido depois, não vai mudar nada na minha vida, nem na sua, e a gente vai colaborar com o nosso desenvolvimento e também ajudar umas pessoas que estão nos acompanhando. Então, a gente sempre reclamou, né? Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Aí veio uma força maior, que é a pandemia, que está sendo a própria quarentena, e falou, toma o tempo. Toma, o que você vai fazer com ele? E é esse assunto que a gente vai desenvolver aqui hoje, até chegar na minha praia, que é a arquitetura da felicidade, dentro da arquitetura sustentável, e da Ana, que é a questão do bem-estar, de como você pode programar seus ambientes, como você pode melhorar o seu ambiente de trabalho ou a sua casa, para te promover maior qualidade de vida. Então, a gente foi... eu não vou nem falar presenteado, mas a gente foi quase que punido com todo o tempo que a gente falou que não tinha. E o que cada um fez e está fazendo com o seu tempo vai definir que tipo de pessoa... Vai definir? Não, já define que tipo de pessoa você é e quais são as suas prioridades. Então, eu tenho N histórias da minha experiência para contar, eu acho que você também tem aí as suas, e eu gostaria de começar com esse assunto aí. Bom, falando aí um pouquinho do que você comentou, acho que a parte de planejamento aí é essencial, já até comentei isso com você, quando eu trabalhava como engenheira civil, eu trabalhava com planejamento, então é muito do meu perfil, e realmente quando você planeja, você consegue dar prioridade para as coisas que você vai fazer.
E para mim, falta de tempo é falta de prioridade. Exatamente isso que você comentou. É a gente encaixar o que é importante no dia para você resolver, o que você pode delegar e tudo mais. Isso a gente vai aprendendo, né? Cada um adaptando ao seu trabalho. Em questão de tempo, Paulo, é interessante. Aqui no interior, né, em Limeira, a gente não tem tanto esse problema, mas as pessoas que estão em grandes cidades, que sofrem muito com o trânsito, se você parar para pensar, elas estão economizando aí umas 2 horas por dia de transporte, concorda? Que elas estão podendo ficar em casa. Então, essas Sim. 2 horas, que às vezes você se desloca 1 hora para ir até seu trabalho, mas 1 hora para voltar, isso chutando baixo, porque para quem mora em São Paulo, muitas vezes é um tempo até maior. As pessoas, eu acho que tiveram que parar e refletir, como que eu vou usar esse tempo? Porque agora eu tenho esse tempo livre e estou aqui na minha casa. Aí, vai muito assim, um ditado que eu gosto bastante. Como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras. Então, se você pegar e falar assim, agora eu tenho essas 2 horas livres, eu vou dormir um pouco mais, eu vou ficar de boa, vou ver TV, é uma escolha sua. Ou você pode usar esse tempo e ser muito mais produtivo. Eu vou ler um livro, eu vou fazer uma meditação, eu vou assistir um curso, ou vou usar para algo que vai contribuir para mim. Então, acho que nessa pandemia veio muito para as pessoas se conhecerem também. Falar, pô, eu estou administrando bem o meu tempo? O que eu estou fazendo esse tempo agora que eu tenho aqui está sendo produtivo para mim? Né? Ou muitas pessoas que não tiveram que trabalhar tanto, que reduziram a carga horária. O que eu fiz nesse tempo livre? Eu, falando por experiência própria, desde que eu entrei nesse ritmo aí de empreender, de ter meu próprio negócio e tudo mais, minha cabeça mudou completamente, assim, viraram chaves em questão que hoje eu não assisto mais TV, por diversos motivos, né? Até, inclusive, só notícia ruim. Então, eu uso o meu tempo para eu ler um livro, para assistir live. Tem muito conteúdo gratuito na internet. Muitas pessoas que contribuíram demais esse ano, entregando muita coisa. Então, assim, é realmente a escolha que a gente faz. Esse tempo livre que eu tenho, essas horas a mais que eu tenho, eu vou aproveitar para o meu aprendizado, para o meu crescimento. E agora, chegando no final do ano, acho que vale a gente fazer um balanço, olhar e falar, pô, esse ano teve pandemia, tive que me adaptar a diversas coisas, mas eu evoluí como pessoa, eu cresci, eu me tornei um profissional melhor, eu me dediquei mais ao meu trabalho, eu fui atrás de outros conhecimentos. Então, acho que vale muito a gente fazer essa reflexão também, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, o balanço que eu faço é que esse tempo, ele potencializou algumas coisas que a gente todos nós, e para alguns foi uma oportunidade de autoconhecimento. Então, assim, tem gente que descobriu facetas do dia a dia, da própria personalidade nesse período, tem gente que intensificou qualidades ou defeitos que já tinham. Então, vou dar um exemplo. A pessoa que tem uma certa insegurança, isso eu estou falando assim, de acordo com o que eu conversei com pessoas próximas, né? E eu ouvi relatos, né? Não é o que eu acho, é o que eu realmente ouvi. As pessoas que têm uma certa predisposição a serem mais fechadas, quem tem uma tendência aí a uma tristeza profunda, a uma depressão, essas pessoas se afundaram, né? A gente vê o aumento extraordinário no consumo de antidepressivo e ansiolítico, né? Isso é um fato, tá aí, né? As pessoas que reclamavam pela falta de tempo e julgavam que isso fosse a origem dos seus problemas, de repente viram que os seus problemas estão no seu convívio dentro do lar, marido com mulher, pais e filhos, parentes entre si. E aí isso foi um tapa na nossa cara, né? Então descortinou-se aí a nossa essência. Então, para mim, eu acredito que eu esteja no nicho da exceção, porque pode ser que nem todo mundo teve a experiência positiva que eu tive, eu sou uma pessoa bastante reservada, sou introspectivo, não exponho muito da minha vida, o que a gente está fazendo aqui agora é inédito, e só que eu lidei muito bem com eu não vou chamar de isolamento, mas assim, o fato da gente estar mais reservado, para mim foi tranquilo, porque eu já moro sozinho, lido muito bem com isso, minha companhia me faz bem.
Então, não foi um problema, né? E aí, o que caiu uma ficha, quando a gente passou a ter mais tempo, foi o seguinte, falou, olha, eu tenho que desenvolver alguns assuntos que, para a minha atuação profissional, são importantes. A pandemia trouxe isso para todo mundo e para mim é um desafio, que é botar a cara aqui, tá? Então, assim, você me conhece, eu sou professor, eu dou palestra, eu dou curso, eu gosto de falar, mas no meu meio, né, para expor para uma galera, era um pouco antinatural. Só que o que eu vi, né? Você sabe disso. As empresas que não estavam conectadas na internet e não estavam expostas à mídia, perrengaram, sofreram. Aí eu falei, opa, então vamos desenvolver. O que eu fiz? Em julho, eu gravei sozinho um curso inteiro de arquitetura sustentável, que está aí disponível para quem quiser ver na bio do meu Instagram. Tem um link, você clica lá, você abre o curso, inclusive está com 50% de desconto da Black Friday que esqueceram de tirar lá. Então, ainda tá. Eu gravei um curso. Eu usei meu tempo para criar. Eu usei meu tempo para fazer coisas que eu estava protelando há 2 anos. E aí tem uma frase que eu gosto muito, Ana, que é assim, eu aprendi com o cara que me incentivou a gravar o curso, que é o Diogo Moita, né, da 3DM. Ele falou, Paulo, o feito, olha que legal, o feito é melhor do que o perfeito. Eu falei, putz, isso não significa que você vai fazer meia boca, hein? Mas o feito é melhor que o perfeito. Começa, aprende no caminho, desenvolve no percurso. Meu, bora para frente. E aí eu gravei o curso, tá aí. O curso está vendendo, vou promover mais, porque é um material que pode ajudar muita gente, vai me trazer um retorno, vai me trazer reconhecimento, e é um primeirinho passo que a gente está dando. Então, assim, a gente está compartilhando conteúdo com as pessoas, agrega para o nosso desenvolvimento pessoal e tem aquela história que o conhecimento é feito para ser compartilhado, né? Quem guarda o conhecimento não vai para lugar nenhum com ele. E aí a gente vê que esses canais aqui, do Instagram principalmente, e as lives todas, eu assisti um monte de live dos caras de paisagismo que eu adoro, dando dica de receita de fazer plantio de planta aquática em lago que os caras vendem no curso deles e eles estavam lá dando de graça. Falei, porra, sabe? E aí, tava assistindo 7, 8 horas da noite, quando a galera fica vendo novela. Meu... Exatamente, né? Exatamente. Essa troca de tempo. E esse ano, Paulo, acho que tem uma palavra assim que resume muito essas pessoas que conseguiram levar o seu trabalho para a internet, que é o transbordo. É você transbordar na vida das pessoas. Deixou de ser aquela coisa que esse conteúdo é meu, eu só vou vender isso aqui tá guardadinho. Não, as pessoas doaram, foi aquela coisa assim, eu quero ajudar, né? Então, isso foi muito importante. Muitas pessoas, eu acompanhei muitas lives também, aprendi aí diversos assuntos. E você, como professor, você já sabe disso. O conhecimento, quando ele é compartilhado, você aprende 2 vezes. É verdade. Então, quando você... né, de você ir lá e gravar o curso, essa frase também me marcou muito quando eu ouvi a primeira vez. O feito é melhor que o perfeito. Porque muitas vezes a gente fica pensando, eu não tenho a melhor câmera para gravar um curso, eu não tenho, não tá tudo escrito do jeito que eu quero, e nunca vai estar perfeito. A gente sempre vai estar querendo melhorar. Só que para você melhorar, você tem que ter feito alguma coisa. Aí a partir dali, você pode regravar uma aula, você pode ter no feedback das pessoas, ir acrescentando no curso e tudo mais, mas tem que começar. E acho que a pandemia nesse ano empurrou muita gente, porque é o que você comentou também. Quem não está na internet ainda, tem uma frase que eu ouvi da Carol Cantelli que ela fala assim, hoje em dia ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Eu vi. Porque as pessoas elas tinham muito medo de fazer compra na internet, tinham muito medo de estar conectado com isso, né? Era mais aquele tradicional, eu vou até a loja comprar alguma coisa, ou um livro e tudo mais. E na pandemia, foi meio empurrado, falou,
tá aqui, tá fácil, tá todo mundo fazendo. Então destravou muita coisa. Algo que era para acontecer em 10 anos, a pandemia reduziu para 1 ano essa evolução do digital. Então quem não conseguiu adaptar seu negócio, seja loja de roupa, seja qualquer tipo de comércio, ou mesmo os profissionais que atendem, né, médicos, veterinários, arquitetos, tudo mais, acabou ficando, quem não é visto não é lembrado, então acabou ficando ali escondidinho. Então foi muito importante também trazer isso. E você, esse grande passo que você deu de você gravar, pô, com certeza, você pegando pesado aí na divulgação, já te falei isso, o ano que vem vai explodir o seu curso e você vai agregando cada vez mais. Já destravou, já fez. Aí daqui para frente é só crescer. Já botou a roda para girar, agora é só empurrar, que é mais fácil do que tirar ela da inércia. Então eu tirei a roda da inércia. O primeiro empurrão é o mais difícil, né? Depois agora a roda vai girando. Chega uma hora que ela continua girando com pouquíssima energia, quase só. Então, tem a Mari Advocacia, ela comentou aqui: estou acompanhando você, Paula, há pouco tempo, mas estou amando essa sua filosofia da arquitetura da felicidade. Então, assim, a gente... Por exemplo, para mim aconteceu um fenômeno curioso, né? Eu tenho vários amigos, colegas de profissão, arquitetos, e aconteceu um negócio comigo que, pelo que eu conversei, não aconteceu com todo mundo, que foi: esse ano eu tive o dobro de demanda por projeto de arquitetura do que o ano passado. Eu dei sorte? Não sei, pode ser. Mas... momento de crise e você crescendo, né? Aí, o que eu vi, né? Essas pessoas que chegaram. Então, assim, esse ano, olha que legal. Então, eu estou desenvolvendo um projeto lá no sertão do Cariri, né? Aí, tem agora, essa semana, eu vou entregar uma proposta para o Tocantins, tem projeto em Minas Gerais, tem proposta que eu mandei semana passada, eu nem me recordo agora, mas tinha 3 estados diferentes. Então, assim, é um movimento... Ao longo dos 10... O escritório Teto Arquitetura Sustentável fez 10 anos esse ano, né? Então, poxa, já temos aí uma trilha, uma caminhada percorrida. E aí, ao longo desse tempo, acho que pelo menos mais da metade dos projetos sempre foram fora aqui da nossa cidade, mas na região. Eu tenho projeto em Macapá, lá no Amapá, mas eram exceções. Aí esse ano aconteceu um movimento que, óbvio, é por causa da internet, que as pessoas vão conhecer o nosso trabalho e, felizmente, a gente tem ferramentas hoje para também, embora eu sempre tenha sido e continuo sendo uma pessoa extremamente criteriosa com relação a conhecer o local do projeto, porque a gente tem que sentir o vento, a insolação, as paisagens para fazer uma arquitetura que se presta a ser diferente, que se presta a ser melhor através da sustentabilidade. Então, eu tenho que ir até o local, é inevitável, né? Mas é possível desenvolver bons projetos também com as ferramentas que a gente tem. Você pega o Google Street View agora e aí você vê tudo lá, como se tivesse. E aí, obviamente, você pede ajuda para o cliente, fala para ele filmar, pede para conversar com vizinhos dos fenômenos naturais, de onde vêm as tempestades, os ventos, para a gente projetar a casa de uma forma com a qual o meu trabalho se preocupa, que leva tudo isso em consideração. E aí, esse ano, tive o dobro de projeto do que o ano passado, muito mais projetos fora da nossa região, e aí eu comecei a perguntar para as pessoas. Eu gosto muito do feedback quando eu entrego um trabalho e de entender de onde surgiu a demanda quando um trabalho chega. E aí eu falei, né, inclusive tiveram casos de pessoas que mais de um caso, tá? Pessoas que têm projeto pronto e aí está procurando o meu trabalho para fazer outro projeto porque acredita na filosofia de trabalho que a gente desenvolve. E aí eu vou falar qual é daqui a pouco. E aí essas pessoas pegaram e falaram assim, não, Paulo, é que, puxa vida, agora que eu estou mais em casa, veja que interessante aí quem está acompanhando, agora que eu estou mais em casa, primeiro, eu consegui tempo, na medida de tempo, e tempo na serenidade, de tranquilidade mental, para desenvolver
projetos pessoais, de suas pessoas falando, que elas tinham guardado na gaveta, que era, por exemplo, projetar a casa dos sonhos, né? Aí as pessoas falaram, não, beleza, pô, agora eu vou atrás de um arquiteto. Nesse movimento de ir atrás de alguém para fazer um projeto, eles começaram a vivenciar, porque as pessoas estão nas suas casas mais tempo, ou até quem continuou trabalhando no escritório, falou, nossa, como que esse ambiente não é legal? Eu não me sinto bem aqui, eu não produzo bem porque a luz é ruim, porque eu não vejo o dia passa, eu não sei se está de manhã, de tarde ou à noite, eu não sei se está chovendo ou se não está, eu não sinto o passar do tempo, os fenômenos naturais, porque eu estou fechado numa caixa, meu escritório é ruim, minha casa não é um bom ambiente de trabalho, e eu estou sendo obrigado a trabalhar em casa, quem tem criança tem toda aquela dinâmica dos filhos, e aí, meu, como é que fica? Então, assim, aí as pessoas falaram, beleza, vou projetar uma casa. E aí, ó que legal, que sorte a minha. Falou, eu vou projetar uma casa, mas eu não vou chamar um arquiteto normal. Vou falar, pô, tem esse cara aí que faz um negócio diferente. Beleza, e aí, Paulo, como é que você trabalha? O que é esse lance aí de arquitetura da felicidade? Como é que funciona? E aí, quando a gente explica para as pessoas, daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe, ele fala, opa, mas dá para fazer isso? Eu falei, olha, eu fui o primeiro alegre que quando eu construí a minha casa, eu constatei isso. Aí eu falei, nossa, será que eu sou tão bobo assim, que eu vejo beleza em tudo e tudo me satisfaz e para mim é suficiente e eu me vejo feliz? Ou, deixa eu perguntar para os meus clientes, eles estão vivenciando a mesma coisa? E aí, quando a galera começou a falar a mesma coisa que eu estava sentindo, eu falei, bom, beleza. Então, de fato, existem maneiras, e a gente aprendeu a fazer isso, de controlar os sentimentos que um ambiente promove em você. Através da configuração do espaço, através da arquitetura, dos materiais que a gente usa, dos objetos que a gente coloca, da ressignificação desses objetos, da própria decoração, da luminotécnica, enfim. Então, assim, a gente saiu da zona de conforto, eu, pelo menos, não estava na zona de conforto, eu estou falando do meu nicho de trabalho da arquitetura, que eu sempre me preocupei, Ana, em entregar algo além. É uma frase que eu gosto muito, né, de um arquiteto que é o Buckminster Fuller. Ele fala assim, quando eu estou trabalhando num problema, eu nunca penso na beleza. Mas quando eu termino esse problema, se a solução não é bela, eu sei que ela está errada. Ele não pensa na beleza, mas se quando ele termina de resolver o problema, a solução não é bela, está errada. O que isso significa? Você tem que botar valor nas coisas. Só que você tem que ter a manha de resolver, no meu caso, projetar as coisas de uma forma que elas fiquem bonitas. Porque a beleza é fundamental na vida humana. Fundamental. Isso não é beleza física. É porque isso promove sensações e libera substâncias no nosso organismo que fazem bem para a saúde. A beleza faz parte. Né? Exato, a beleza faz parte da natureza humana. Tá aí as artes, que são fundamentais na nossa vida. Então, assim, poxa, esse ano foi um ano incrível porque eu tive a oportunidade de fazer trabalhos muito bons e estou tendo ainda. E eu falei, vamos embora, cara, vamos meter a cara aí, vamos fazer mais divulgação, porque tem aí um universo, um oceano azul para ser explorado e isso vai me trazer retorno, não sejamos hipócritas. No entanto, esse retorno está ajudando pessoas, porque a gente tem condição de entregar algo além, algo a mais para as pessoas, e aí essas pessoas elas vão se sentir mais bem nos seus espaços de trabalho ou nas suas casas, uma vez que a gente está, muita gente aí trabalhando em casa, né? Então, o que você acha disso tudo também? Nossa, eu ficaria horas e horas aqui ouvindo você falar, já conheço o seu trabalho, acho incrível, a sua casa é sensacional. Eu lembro a primeira vez que eu fui, que eu conheci, assim, não parecia que eu estava em Limeira, parecia que eu estava num outro lugar,
E faz toda a diferença. A gente está num lugar onde a gente se sente confortável, onde traz experiências diferentes, né? Não é mais aquela coisa, eu acho que a arquitetura tem evoluído muito nisso e muito do seu trabalho traz isso também. Não é mais aquela coisa quadrada, aquela coisa de engenheiro, né? O porcelanato, não sei o quê, aquela coisa tradicional. Não, as pessoas têm que viver. Você passa bastante tempo na sua casa, né? Querendo ou Todo não. mundo, pois Então, é. tem que ser um lugar confortável, um lugar gostoso, e é mesmo inconsciente. Às vezes é um vaso que você coloca ali, que você fala, é só um vaso, não vai fazer diferença, mas vai. Aquele ambiente vai ficar mais harmônico, você vai conseguir produzir mais, você vai se sentir mais confortável. Né? Faz toda a diferença. A mesma coisa você entrar num ambiente desorganizado, um ambiente sujo, você não consegue produzir ali. Se tá tudo É. aquela poluição visual, você não consegue. Você não consegue sentar e ler um livro. E eu aprendi muito isso nesses dias da pandemia aqui na minha casa. Porque como eu ficava muito tempo fora, eu vinha para casa à noite, ficava no meu quarto, né, descia para comer alguma coisa e tal, eu não vivenciava a minha casa. Hoje, com a pandemia, o que aconteceu? Eu tive que começar a treinar em casa, porque de manhã eu tenho o meu ritual, né? Então faço exercício físico e tal. E eu comecei a treinar em casa, as academias estavam fechadas. Eu fui pro jardim treinar. Então aquilo para mim virou um momento tão gostoso de eu colocar a toalha ali na grama, treinar ali na grama, tomando um sol, aproveitando isso que eu não parava para olhar. A minha casa tem muita palmeira também. Tem muito passarinho, eu não ouvia, não tinha noção a quantidade de passarinho que tem aqui perto, eles cantam o dia inteiro, eles começam às 5:30 da manhã e vão a tarde toda. Então eu comecei a vivenciar isso na minha casa. Então não preciso mais pensar, preciso viajar, preciso ir para um outro lugar diferente para conseguir me desconectar. Não, eu posso trazer isso para minha casa, eu posso pegar um ambiente, eu posso. Você vai poder falar isso muito melhor do que eu. Trazer uma decoração, um jardim vertical, um vaso que você coloca em algum canto, uma pedra natural, que vão te dar essas sensações de você, pô, tô num espaço legal. Aqui eu consigo produzir, aqui eu consigo me concentrar, aqui eu consigo ler um livro, consigo gravar um curso, consigo fazer o que eu quiser porque eu tô me sentindo bem. Então, faz toda a diferença. Quando você está no ambiente de trabalho, no escritório, você não pode mudar ali, né? São as pessoas falando o tempo todo, você não pode fazer tantas mudanças, né? Você está mais engessado. Mas quando você traz isso para sua casa, você consegue transformar o ambiente. Seja o seu quarto, seja um escritório para quem tiver. E eu acho isso fantástico. A arquitetura, o jeito que você trabalha também com essa arquitetura da felicidade, trazer essas experiências, né, de você ter isso dentro de casa, eu acho fenomenal. Você tem que divulgar seu trabalho demais, Paulo. Né? Sua característica e o pessoal tem que realmente conhecer. Não, estamos aqui para isso. Pô, você me deu vários insights aqui, eu anotei alguns, né? Você falou de um lance aí de o ambiente sujo ou desorganizado. Cara, tem um negócio que eu estudei um pouquinho e aprendi, e isso é real, tá? Não é coisa de bruxaria nem nada. O lance de como as energias fluem, né? Tem uma arquiteta que eu sempre indico o trabalho dela, que é a Paula Leite, estava falando com ela agora há pouco aí. Ela trabalha com geobiologia e todo o lance de energia natural, e eu chamei ela para me ajudar na minha casa, na hora que estava construindo, né, durante a obra, para que o espaço da minha casa fosse um espaço efetivamente para o bem-estar, para me trazer qualidade de vida, e as pessoas que frequentam. Eu fiz a mesma coisa no meu escritório. E aí tem um lance, Ana, da energia, que é o seguinte, olha que doido, né? Quando a gente tem coisas entulhadas, eu falo sempre isso para minha mãe, ela está assistindo aqui, ó. Quando a gente tem coisa guardada, porque assim, todo objeto, ele carrega energia. E ele simboliza alguma coisa para nós. Quando a gente tem muita coisa, pode ser o que for, ferramenta, roupa, objeto de decoração, o que for. Quando você tem muitos objetos, você tem muita energia. Cada objeto tem um pouco da sua ou da energia de outras pessoas, o que é mais perigoso, porque você não sabe qual tipo de energia está ali. Aí, se você tem um monte de coisa, se você é uma pessoa que você não deixa a energia fluir, se você é uma pessoa que não dá espaço, ó que legal, espaço para o vazio. A energia, ela circula quando tem espaço. Ela
se prende nas coisas. Ah, que papo doido, Paulo. Não é não, meu. Depois você vai pesquisar Eu aí quem adoro isso, faz todo quiser, sentido. e aí você vai... Aí, então, assim, quando você tem muito objeto entulhado e você tem lá o seu quartinho da bagunça, a sua casa está desorganizada, Ana, por que que você, nem eu, nem a grande maioria das pessoas conseguem trabalhar num ambiente bagunçado? Porque você não tem foco, você não Tá tem... carregado. Está carregado. A sua energia Uhum. criativa, ela não anda, porque ela está esbarrando nas coisas. E aí tem um negócio que eu adoro, que é assim, porra, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, agradeço e arrumo minha cama. Eu não vou mais voltar para a cama. Eu arrumo minha cama. Uhum. E aí tem Uhum. ali uma galera que quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Hipócrita. Exatamente. Parou. E Você é o tem que arrumar. autocuidado também. É, eu Exatamente. mereço, depois, a hora que eu É for só a dormir, eu ter primeira uma cama tarefa. arrumada. Primeiro Uhum. pontinho. Opa, primeiro pontinho. E aí, eu vi que em algum momento o Wellington, meu amigo de faculdade lá da USP de São Carlos, ele estava aí. Não sei se ele está ainda, ele vai se lembrar disso. A gente tinha um amigo, tem, né? Um amigo que é o Diogo. O Diogo, ele tinha toque. Se ele não tivesse, eu tinha toque, mas menos que o Diogo. Se as nossas pranchetas de desenho, de arquitetura, não estivessem asepsiadas, não estivessem limpas, ele não começava a desenhar. Só que assim, o que eu fazia? Eu passava um pano com álcool, esticava a folha de papel manteiga, prendia com os durex e começava a desenhar. Isso aí demorava 15 minutos. O Diogo era um processo que demorava meio dia. Ele andava, Meu daí Deus. ia, daí ele esticava a régua paralela, daí ele limpava a mesa, daí ele pegava o durex, daí ele media a distância do durex na ponta da folha. E aí ele perdia meio dia de trabalho para Não era preparar o produtivo. ambiente. Aí ele sentava, ele precisava daquele tempo, ele precisava daquela preparação. Mas por que eu estou dando esses exemplos? Porque cada um com as suas características. Porra, se você não tem um ambiente organizado, você não vai produzir. A sua vida não Não vai vai. andar. E isso é real. É lance de energia. E aí, Sim. trazendo para a arquitetura, meus clientes me procuram buscando, olha lá, o Wellington respondeu aí, verdade. Um abraço. Então, assim, essas coisas. Aliás, vai fazer um paralelo, estou falando pra caramba, Ana. Daqui a pouco você fala, peraí, é que eu me empolgo. Manda bala. Manda bala. Meu, a gente era um grupo de 4 grandes amigos lá em São Carlos. Eu, o Toby, que é o Wellington, o Diogo e o Rafael. Né? O apelido do Diogo era Míssel e o do Rafael é Dinei. Então, eu, o Toby, o Míssel e o Dinei. Aí, a gente era um grupo que, assim, a nossa turma de alunos tinha 30 alunos, a gente não era dos alunos que mais se dedicava. Quando eu falo se dedicar, é que arquiteto tem uma mania de virar à noite. Acha que pega bem. Não, porque eu virei à noite. Lá em São Carlos, no nosso ateliê, tem um mezanino. E aí tem rede, colchão, máquina de café. A galera dormia lá de um dia para o outro e varava, e aí nem ia embora para casa. No outro dia, 9 horas da manhã, estava lá para assistir aula. Beleza, respeito, ok. Mas eu nunca quis isso para mim. Então, assim, tem gente que bate no peito para falar que virou 10 noites projetando. Meu, eu batia no peito, e eu e esses meus 3 amigos aí, a gente era um quarteto, a gente batia no peito para falar, meu, eu sentei, fiz e tivemos boas notas. O que Não eram importa é o as melhores resultado, da né? turma, eventualmente, mas a gente estava entre os melhores. Ah, você é melhor do que ninguém? Não, mas a gente quando senta, senta e faz. Por quê? Porque a gente não protela. Porque a gente tem foco e isso você carrega para a vida. E a gente também comete. Quantas vezes eu e você, a gente se pega protelando as coisas e ou achando o momento ideal que nunca vai existir, ou não fazendo lá o feito é melhor do que o perfeito. Então, meu, senta e faz, cara. Senta e faz. Para, né? Sim. Para de frescura. Então, e para de achar que o esforço é merituoso. Mas não necessariamente o esforço vai te trazer um trabalho melhor. Não necessariamente, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa do suor. Eu sou uma pessoa que eu preciso de muito tempo de preparação, mas eu sou dedicado com as coisas que eu faço, né? Então, assim, meu,
Se eu não estudar um assunto, eu tenho a minha limitação. Então eu me dedico, me concentro, e aí. Mas tem gente que é gênio. Tem gente que é gênio. O cara nem estuda e já sai falando as coisas, sai fazendo. Pô, beleza, sorte dele, né? No entanto, o excesso de preparação, tem um termo que eu ouvi esses dias que eu achei ótimo, que é obeso mental. É o cara que acumula conhecimento, que tem 3 graduações, 5 pós-graduações, 2 mestrado, doutorado, e o cara não aplica, pratica. meu. Você é um problema para a sociedade, porque você é um consumidor de conhecimento e o conhecimento foi feito para ser partilhado, igual eu e você estamos fazendo aqui. Né? Então, para não me estender, fala um pouquinho aí e bora nessa tocada. Não, essa coisa de obeso mental também eu ouvi bastante, porque as pessoas que só estudam, acho que nunca vão estar preparadas para começar. Sempre naquele medo de sair da zona de conforto, naquele medo, no perfeccionismo de querer fazer tudo perfeito, e acaba só acumulando e não explode, né? Não pratica. E o essencial é você aprendi, aplico, porque aquilo ali você memoriza, você consegue passar para outras pessoas e já vira um hábito na tua vida. Então é aprendeu, aplicou. E falando um pouquinho aí sobre realmente essa coisa do ambiente, de estar organizado, de ser um lugar confortável, isso faz toda a diferença. Eu, com o que eu estou trabalhando agora, hoje eu tenho uma empresa que é a Malúria, junto com a Samira, que é minha sócia. A Samira trabalha com coisas de terapia e tudo mais, mas a gente traz na Malúria produtos que ajudam no equilíbrio, né? Nesses momentos de conexão. Porque a pandemia, claro, sempre vou falar, acentuou muita coisa, mas as pessoas já estavam buscando por isso, por essa coisa de energia, de terapias alternativas, de buscar coisas que promovessem esse momento de conexão. A meditação é algo assim que quem começa a praticar que realmente sente as diferenças, adota esse hábito na vida e vê realmente essa coisa de trazer você para o momento do agora. Né? Que nem como você comentou aí um pouquinho atrás. A depressão é sempre a gente viver no passado, a ansiedade é sempre a gente viver no futuro que não existe. Então isso deixou muitas pessoas assim atordoadas, porque não sabia, gerava aquela ansiedade de ficar em casa, de mudar de rotina e tudo mais, e não sabia como voltar para o centro, né? O que fazer para realmente estar ali no presente agora. Então, a meditação, a leitura, as coisas têm ajudado muito, as pessoas têm buscado muito essas terapias também. E aí, na Malúria, a gente fornece esses produtos que tem para todos os gostos, né? Então, tem incenso, tem spray home, tem aromatizador de ambiente. Inclusive, eu tenho o meu aqui, ó, trouxe um para minha casa, coloco a essência aqui, se coloca na tomada. Gente, são pequenos detalhes, Paulo, que além da organização, de você estar num ambiente organizado, um ambiente limpo, que vai te ajudar a produzir, não vai ter aquela poluição visual, quando você coloca algo assim, um óleo essencial, ou você espirra, né, um cheirinho no ambiente, aquilo fica confortável. Você gosta de estar nesse lugar. É a mesma coisa você... Provavelmente já aconteceu isso com várias pessoas que estão aqui na live, com você também. Você entrar numa loja de roupa, ou numa loja de móveis, alguma coisa assim, e tá aquele cheiro gostoso. Né? Não tá aquela coisa forte, não tá aquele cheiro ruim, porque se é um cheiro ruim a gente quer ir embora, você não quer nem ver nada. Pode ser a loja mais maravilhosa do mundo. Se tá um cheiro ruim, você quer ir embora. E quando você entra num lugar que tá um cheiro gostoso, tá um ambiente harmonioso, uma energia boa, você intuitivamente você quer ficar mais naquele local. E quando você consegue trazer isso para o seu ambiente de trabalho, para sua casa, para o seu quarto, né? Vou deitar à noite antes de dormir, vou ler um livro, coloca um cheirinho ou coloca uma luz que faz uma diferença e tal, a gente se torna mais produtivo, a gente muda, né? Agora eu vou concentrar e vou estudar. E também, o que eu gosto de falar bastante, o momento de desconexão, mas que é mais uma conexão. É desconexão com o externo e conexão com o interno. Exatamente. Você falou aí que o pessoal lá em São Carlos que virava à noite trabalhando. Você pode ter certeza que essas pessoas não eram produtivas 100% do tempo que elas estavam lá. A gente não é produtivo 100% do tempo que a gente está na frente do computador, que a gente está fazendo algum trabalho, né? A nossa mente, ela precisa de pausas, de descansos. E é muito importante a gente entender isso. E às vezes a gente acha que está perdendo tempo. Vou perder 5 minutos aqui para fazer uma meditação, um exercício de respiração. Mas não é perda de tempo, você vai ganhar. Às vezes a gente está trabalhando, vamos supor, tá num projeto... O descanso de 20 minutos depois do almoço, meu.
Não é uma coisa. Exatamente. É o Mindfulness, tem diversas técnicas. Assim, você ficar 2 minutinhos prestando atenção na sua respiração, você silenciar. Às vezes uma ideia que não estava vindo, de repente ela aparece. Um problema que você não estava conseguindo resolver, de repente vem a solução. Então, é realmente ter o equilíbrio, né? Do que é produtivo, o tempo que eu estou conseguindo produzir, o tempo que eu preciso parar, que eu preciso respirar um ar, que eu preciso fazer um exercício, uma meditação, coisa rápida. No YouTube tem diversas meditações guiadas, gratuitas. Tem diversas coisas para fazer. Realmente incluir esses hábitos na nossa vida para a gente ser mais produtivo. Então, além de todo o ambiente, tem também como a gente vai se portar nesse ambiente. É. Né? Porque pode estar o ambiente perfeito, mas e aí? Eu ficar ali me matando, ficar protelando, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp o tempo todo, eu não vou ser produtiva. É. Então, acho que vale complementar com isso da gente ter esse equilíbrio também, de não ser obeso mental, de aprendi, pratiquei e vou adaptando o que é melhor para mim. Tô vendo, tô sendo mais produtiva assim, isso aqui tá sendo bom para mim. Acho que é tudo, a gente desenvolve esse feeling aí, né? Não, exato. Então, assim, pegando esse gancho, né? O pessoal estava perguntando aí para eu entrar de fato, né? Ó, de onde veio. No tema da arquitetura da felicidade. Eu tenho 2 livros desse, um tá todo marcado Legal. e esse aqui tá limpo. Eu gosto mais do marcado. Esse aqui, no caso, tá limpo porque tá na minha casa. O do escritório tá todo marcado porque eu gosto de mostrar para os clientes. Assim, o que a Ana tá falando é o seguinte: aprender e aplicar. Então, eu vou começar por aí. Olha, eu tive a oportunidade de fazer o projeto e construir minha própria casa. Sou arquiteto. E aí, tinha um monte de coisa que eu sabia. Nunca ninguém tinha aplicado. E eu tinha certeza que tinha convicção que funcionaria, mas não tinha visto em lugar nenhum. Um sistema construtivo, um arranjo dos ambientes, uma construção que fosse simples, mas aconchegante, com um custo baixo, mas, entre aspas, refinada. Eu não sei exatamente a frase, mas tem lá, acho que foi o Da Vinci que falou que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Eu acredito muito nisso. E eu vejo Com os meus certeza. clientes. Pô, tem gente que tem dinheiro pra caramba, tem gente que não tem dinheiro e tem conhecimento pra caramba, então são pessoas prósperas em todos os aspectos, mas independentemente de você ter dinheiro ou você ter conhecimento, quando você vê beleza e valor na simplicidade, meu, você tá já lá na frente. Isso aí muda completamente a sua vida porque muda os seus valores, tá? Então você falou um negócio aqui que eu anotei, ó, né? A depressão é quando você se apega no passado, a ansiedade é quando você se apega no futuro e a gente está vivendo o hoje e o agora. Eu comecei a estudar o ano passado um lance de estoicismo. Aí o estoicismo nada mais é do que o seguinte, né? Para resumir bem porcamente, né? É assim, só se preocupe com aquilo que depende de você. Só se preocupe com as coisas que você tem controle de verdade. E as coisas que você não tem controle, não leve tão... não é que não leve a sério, mas não se preocupe, tá? A gente tem aí mais uns 13 minutos. Eu não sei, agora as lives estão caindo depois que dá 1 hora ainda? Eu não sei. É 1 hora. Então, beleza, então vamos dar uma agilizada. Não vou entrar aqui no estoicismo, mas procurem, porque vale muito a pena e pode tirar você da fossa. Quem está na fossa, você sai dela, porque daí você se preocupa realmente. Vou falar muito rápido, tá? Assim, vamos lá, tá na pandemia, coronavírus, o que você pode fazer? Se cuidar. Meu, você está se cuidando? Segue a vida, meu. Não, ai, porque, nossa, morreu, cara, morreu. E aí? E aí? Você vai ficar Não dá para depressivo? controlar o mundo, Você não controla o mundo. Então, assim, o que você faz? Então, assim, só para bem resumão mesmo, beleza. Então, voltando à questão lá da casa, do ambiente, né? Quando a gente se apega ao que é essencial, né, pegando a frase aí acho que é o Da Vinci que falou, né, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Meu,
eu entendi que se as coisas são simples, você é mais feliz. E aí, quando eu li esse livro em 2013, 14, acho que foi 2000, Qual que é o nome do não, livro? A Arquitetura da Felicidade. O autor é o Alain de Botton, é um autor Tá. franco-suíço, um filósofo. A Arquitetura da Felicidade. Na verdade, acho que eu li esse livro em 2015, 14, enfim. Eu já estava trabalhando nisso empiricamente, sem saber. Aí, quando eu li, eu falei, meu, o cara fala as coisas que eu faço sem saber que eu estou fazendo. E aí, o que que ele Fantástica. fala? Então, beleza, pessoal, quem está interessado lá, vamos lá. Receita, qual é a receita? Vou divulgar agora, hein, ó. Então, assim, até porque já tem colegas arquitetos copiando meus projetos, então, pode copiar, quanto mais difundir isso aí para os outros, melhor. Tem campo para todo Uhum. mundo, tem mercado para todo mundo. Vamos O dar. universo é abundante. Exato, vamos dar a receita do bolo aqui. Galera, é o seguinte: isso está escrito no livro, eu senti e os meus clientes me deram feedback. Quando você usa materiais naturais, tijolo natural, madeira rústica, piso de madeira natural, forro de madeira, né, que é um material, embora a madeira esteja morta, ele é um material dinâmico, que foi vivo e que traz vida. Quando você A usa pedra no pedras, banheiro também, né? as pedras, a pedra Onde natural, toma banho. exato. Então, assim, Fantástico. eu uso o piso dos banheiros e o revestimento de parede, eu uso pedra natural, pedra rústica mesmo, para fazer massagem no pé, seixo, Uhum. né? E aí isso traz sensações, isso traz experiências. Eu agora estou fazendo algumas obras, estou colocando deck de madeira no box do banheiro. Meu, a madeira ela descarrega energia Legal. estática. E aí isso faz bem para a Uhum. saúde. E por que que você E não é pode lindo, ter? né? E é maravilhoso. E por que que algumas pessoas não podem ter madeira no deck do banheiro? Ah, porque a madeira vai estragar. Meu, não vai estragar. Depende do que você vê como defeito. Se você vê uma Uhum. característica natural como defeito, ela não serve para você. Se você entende que uma característica natural, uma rachadura, uma mancha, um defeito da madeira faz parte da madeira, você entende e gosta da madeira. Se você não entende isso, não use esse material. E aí vem algumas coisas que eu abomino, que é as pessoas que elas querem a cara da madeira, mas não querem a essência da madeira. E aí você usa porcelanato de madeira. Eu acho uma aberração. Já usei em projeto, mas acho uma aberração, tá? Porque Não é natural, né? falta a essência. Faltou a essência. Uhum. Então, quando eu fiz a minha casa, eu botei em prática, eu só precisei me convencer, eu fui meu único cliente, não tinha gente dando palpite, e aí eu falei, Uhum. meu, vou fazer tudo que eu acredito e vamos embora. E aí eu me mudei e tal, eu falei, nossa, que gostoso que é ficar na minha casa, meu Deus, como que é legal. E aí eu falei, nossa, será que eu que estou viajando? E aí eu comecei a fazer esses mesmos princípios, porque as pessoas que começaram a visitar ou olhar publicações da casa começaram a querer que eu fizesse a mesma coisa, parecido nos mesmos princípios. E aí, isso aí surgiu uma onda e criou um estilo, eu não gosto dessa palavra, mas é a minha linha de trabalho. E aí, qual é? Ela tem uma cara, ela tem uma concepção construtiva, estrutura metálica, estrutura elevada do solo, tijolo ecológico, telha termoacústica, uso de materiais naturais como a madeira e a pedra, e o Fora o desenho paisagismo, né? arquitetônico, pô, nem estava nem lembrando, a arborização. A Uhum. arborização não é nem o paisagismo, o macro paisagismo, a arborização é um negócio que eu comecei a estudar e sempre fui apaixonado, mas eu não tinha um conhecimento profundo, e hoje eu já tenho algum conhecimento, que, pô, né, o Harry Lorenzi, o Pompeu, o Marcos Bernardi, o Edilson Jacon, o Luizinho da Dieberger, essa galera toda aí me ajudando, me ensinando, e aí eu aprendi sobre árvores, então eu conheço, eu sei a dinâmica das árvores, e eu uso as árvores para complementarem a arquitetura com relação a direcionamento ou proteção contra ventos, proteção contra insolação, trazer a paisagem para dentro, quando você olha por uma janela, o que você vê, porque eu projeto de dentro para fora. E quando você projeta de dentro para fora, e quando as pessoas elas estão abertas a esse tipo de experimentação na arquitetura, isso é raro, pouca gente, eu não conheço quem faz isso, você
vai atingir um nível que é assim, a sua casa é bonita, mas isso não é o mais importante, porque você se sente bem na casa, no escritório, no ambiente de trabalho. Então, para Exatamente. quem estava querendo aí, isso é o que a gente entende como arquitetura da felicidade, que ela é um braço da arquitetura sustentável, que é o objetivo maior do meu trabalho, porque eu acho que esse é o objetivo da vida de todo mundo. As pessoas podem não ter essa ciência, mas todo mundo quer isso, né? Com certeza. E é a diferença, né? Acho que as pessoas, muitas, quando vivenciam isso, de você entrar num lugar e falar, nossa, eu gostei desse lugar, eu quero ficar aqui. Que é o que traz isso. Pô, eu posso trazer isso para minha casa, eu posso fazer algumas mudanças. Muitas pessoas moram em apartamento. Tem, você vai poder falar, tem como a pessoa adaptar, trazer essas coisas para um apartamento, por exemplo? Tem, né? Transformar num ambiente Arquitetura aconchegante, de né? interiores aí que você trabalha, fala um pouco, né? O que você oferece. Pois é. Faz toda a diferença. Então, é realmente a pessoa entender a importância disso, ir atrás, porque tem diversas formas de você fazer. E você, como arquiteto, traz diversas ideias, muitas coisas aí, e que fazem realmente a diferença. Para mim, os projetos, eu acompanho o seu Instagram, eu vejo, você fez até a cabana na sua casa, é tudo. Fiz a É cabana na realmente. quarentena. E sabe para que eu vou Olha só. usar? Todo mundo me pergunta, eu falava assim, eu construí. Eu falava, todo mundo me pergunta, para que serve a cabana? Eu falo, não sei, eu só sei que eu precisava fazer. Sabe o que eu acho que ela vai ser? Eu não faço É, meditação. Eu acho que eu vou começar a meditar e usar ela para o meu cantinho zen. começa. Tá aí. Isso, é ótimo, Mas porque eu tá na construí natureza sem. ali, né? Por que as coisas têm que ter motivo? Tem coisa que você só faz. Não tem... Falei, meu, sei lá, eu construí a cabana, ela ficou bonita no Sentiu e jardim. fez. Ficou. E super Agora eu diferente. achei um motivo para ela. E eu nem comecei a meditar ainda, mas eu vou. Ó, começa, hein? Pega aí um dia, acorda cedinho, com o sol nascendo, vai Pois lá, é, medita, você vai ver. Vai sentindo as vou, diferenças. vou O dia fazer. começa diferente. Mas eu acho fantástico isso, essa parte da arquitetura. Eu sou engenheira, então sempre fui mais quadrada, né? Sempre pensei mais Ah, mas você é quadrado, uma nunca vi engenheira fora por do esse comum lado. também, né? Então você também é Puxava um diferentona. pouquinho. Na família tem histórico, né, de paisagistas e tudo mais, então sempre puxou um pouco para esse lado e graças a Deus eu sempre vi a diferença que faz você ter plantas no ambiente. Acho que você já até viu uma história de um hospital onde não tinha, as pessoas olhavam pela janela, não tinha nada, era aquela coisa branca, parede, parede, parede. E eles decidiram transformar. Eu não me lembro que país que é na Europa, vou até pesquisar melhor, depois eu trago para as pessoas. Que fizeram um jardim. Então as janelas dos quartos começaram a dar para um jardim. E aquilo fez tanta diferença na recuperação dos pacientes, porque É. mesmo, trabalha com o inconsciente da pessoa. Você olhar, você ver a natureza ali fora, você ter essa conexão, ajuda no tratamento das pessoas. Então, se para as pessoas que estão doentes faz diferença, imagina para a gente que está no nosso dia a dia na correria, às vezes você tem esse momento aí de você estar na natureza, sentar debaixo de uma árvore para ler um livro. É É. coisa mais gostosa que Pois isso? é, pois é. Eu estou preocupado com o tempo aqui, porque a gente começou Tá às acabando? onze h 59 Vamos talvez tirar um print caia a qualquer antes que caia. momento. Então, pera lá, deixa eu fazer aqui. Beleza. Tirei Então, aqui. se a gente cair a qualquer momento aí, a gente vamos começando. Ana, foi, né, muito boa. A Ana tá me dando várias dicas de como é que eu saio da caixa aqui para começar a divulgar meu trabalho. Obrigado, obrigado. Vamos fazer mais Tamo coisa. junto. E assim, o Com ano que certeza. vem aí, quem me acompanha, se preparem. A gente está com um monte de coisa e aí vamos botar tudo isso aí na tela, vamos divulgar, porque é a corrente do bem. E obrigado aí por ter me dado um empurrão e obrigado para todo mundo que está acompanhando aí. Pode encerrar você. Eu agradeço também, obrigada pelo convite. Foi realmente assim muito bom, né? Foi uma ideia e já colocamos em prática. Muito É, bom conversar. Gosto muito de ouvir você falar também aí a paixão que você tem pelo seu trabalho, os benefícios que traz. E foi muito bom. Conte sempre comigo. Vamos marcar outras vezes, outras lives. A gente tem muito aí para agregar, trocar figurinha. E vamos bombar o Instagram aí, hein? é isso Levar aí. esse curso de arquitetura para o Brasil e para o mundo. Verdade. Então entrem lá, pessoal. Tem lá o meu curso de arquitetura sustentável, os 15 princípios fundamentais. O link está na bio do Instagram. Entra lá. Se tiver dúvida, me Isso aí. procura.
E Ana, obrigado mais uma vez, obrigado para quem acompanhou. A gente vai deixar salvo e vamos divulgar mais vezes aí. Beleza, obrigado. Isso aí, Tchau para obrigada, vocês. pessoal. Vambora, Tchau, almoça tchau. rapidão e volta pro trabalho. Tchau. Bora lá. Tchau, até mais.